Olá, minhas amigas e meus amigos. Ponto alto deste 17 de novembro. Nosso encontro, a nossa conversa. E por ser a terceira quarta-feira do mês de novembro, hoje é o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, que é causada pelo cigarro. A dificuldade de respirar, asfixia. Sobe uma escada, já está cansado, já está ofegante, né? É bom a gente lembrar disso. Aqui no Brasil despencou o consumo de cigarro, mas ainda continua por muita gente, e em geral gente que não poderia gastar com um cigarro, deveria gastar com leite para as crianças, né? Mas eu queria fazer uma comparação entre as mortes por Covid neste ano com as outras doenças pulmonares, segundo os dados oficiais da transparência do Registro Civil. 398 mil mortes neste ano de Covid, 247 mil de outras doenças respiratórias e 271 mortes por doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que ter cuidado com as outras doenças também, né? Bom, não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje é mais uma do Supremo. O ministro Fachin, atendendo a uma ação com pedido de liminar da Confederação de Trabalhadores de Escolas, uma coisa assim. Anulou, paralisou uma lei de Rondônia, uma lei estadual, portanto, lei feita pelos representantes dos eleitores de Rondônia, os deputados estaduais, lembrando que nas escolas públicas e nos concursos públicos estaduais, a língua é a língua portuguesa, né? Não sendo admitido a tal de... Como é o nome desse negócio? Linguagem neutra. Gente, tem um completo engano de lógica, de neurônio nisso aí. Porque não é a terminação da palavra que define ou determina o gênero da palavra, se masculino ou feminino. É o artigo, né? Vejam só, palavras terminadas em A que são masculinas. Eu anotei aqui algumas, né? Um tapa, né? O pijama, o estratagema, o dilema, o cinema, o sofá, o sistema, o dia, o planeta, o mapa, o poema, o panorama, o tema, né? Palavras terminadas em O, que, no entanto, são femininas. A moto, a tribo, a rádio, a foto, a libido, e por assim vai. O E final não significa neutro. O elefante. A alface. Um é masculino, o outro é feminino. Gente, tem um livrinho aqui. Esse livro deveria estar acima de todos nós. Acima de mim, acima de você, acima de todo o Congresso Nacional, né? Acima da Assembleia Legislativa de Rondônia, né? Acima do Presidente da República e acima de todos os ministros do Supremo. Este livrinho aqui, no artigo 13, diz o seguinte, no caput do artigo 13. Está lá no capítulo da nacionalidade. Diz assim: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Temos que cumprir a Constituição porque a língua portuguesa não tem o neutro. O neutro tem no inglês. He, she, it.
E ainda assim, um navio é she, né? Mas a língua portuguesa não tem. Vamos, então, olhar bem para isso aqui. Todo mundo tem que cumprir isso aqui. Sim, a propósito, né, dar um palpitezinho de língua portuguesa, eu ouvi a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Bia Kicis, perguntando, em plena sessão, perguntando que história é essa de o ex-presidente Supremo, Dias Toffoli, dizer em Lisboa que o Supremo é o poder moderador, se isso não está em lugar nenhum da Constituição, né? E ela falou muito que o nosso sistema é presidencialista e não é parlamentarista. Não, o nosso sistema é presidencial, porque presidencialista é o partidário do presidencialismo. O nosso sistema não é parlamentar, porque parlamentarismo, né, ou parlamentarista, né, é um conjunto de ideias em favor do parlamento. Né? Só para lembrar disso. Bom, vamos adiante. Presidente Bolsonaro, ministros brasileiros, tem presidente de confederação de indústria de toda parte, né, com grandes resultados para a indústria brasileira, para as exportações, nesse giro lá no Oriente Médio, ali no Golfo Pérsico. Eu tirei uma foto do mapa para mostrar para vocês a localização. Do outro lado é o Irã, por isso é Golfo Pérsico, né? O Irã é a antiga Pérsia. Aliás, o mapa mostrou ali um cantinho Shiraz, que é o que deu nome a uma bela uva, né? Muito consistente, que dá um vinho muito consistente. Mas ele começou pelos Emirados Árabes, depois foi para Bahrein e agora no Catar. E com excelentes resultados. Imaginem só que no Catar ele saiu de moto em Doha, onde houve aquela grande reunião, né? Saiu de moto, fazendo uma motociata por lá, expandindo os costumes brasileiros. Por falar em moto, gente, vocês sabiam que a produção de moto neste ano já passou de 1 milhão de unidades? E nós exportamos, eu tenho aqui os números, isso foi quase 30% a mais que no ano passado, né? 20% a mais que em 2020. Já passou de 1 milhão. Foram exportadas 47 mil motos, principalmente para a Argentina, para a Colômbia e para os Estados Unidos. Vocês já imaginaram a capital do veículo, onde as coisas começaram na produção em série, lá em Detroit, na Ford, tem 10.500 motos só deste ano. Chegaram lá da produção de 2021 do Brasil, 10.500. Os Estados Unidos compraram. As exportações de moto cresceram 80%. Eu estou falando nisso porque tem gente que duvidou daquilo que o ministro Paulo Guedes disse lá em Dubai, né? Que disse que a economia brasileira está se recuperando. Aliás, por falar nisso, o Auxílio Brasil já está sendo pago hoje com um acréscimo de 17%, né? Porque para chegar a 400 por mês ainda está dependendo do Senado agora. E quando depende do Senado a gente fica, né? Porque lá na Câmara teve uns 170 deputados que votaram contra os mais necessitados do país, para não receberem os 400. Eles estão recebendo, a partir de hoje, uma média de 217. Os que votaram contra, lá em peso, é o pessoal do PT, do PSOL, do Novo e do PCdoB. Os outros se dividiram, né? Bom, gente, eu hoje, mais uma vez, mediei debate sobre a Amazônia
no Instituto Vilas Boas. É a terceira webinar. É uma série de 3 agora, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. E como muita gente que cobriu Glasgow falou de Amazônia, eu confesso a vocês, eu disse lá para o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, que 90% das coisas que ele mostrou da Amazônia eu não sabia. E eu, jornalista, tenho a obrigação de saber das coisas, né? Foi um debate que participou o nosso ministro astronauta, né? Depois ele pediu que o seu secretário, o doutor Marcelo Morales, continuasse, né? Secretário de Pesquisa e Formação Científica. E, por fim, falou o presidente da Biotech Amazônia, o ex-reitor da Universidade Federal do Pará, o professor José Seixas Lourenço. Então, eu fiz um resuminho aqui das coisas que eu não sabia, que eu vou contar para vocês rapidamente. Vocês sabiam que tem uma torre de 325 metros de altura, né, elevada em cooperação com a Alemanha, a ATO, que faz uma leitura da Amazônia, da situação atmosférica, biológica, né? Pois é. Outra coisa, estão recuperando áreas desmatadas assim nas fraldas da Amazônia, que vai desde o Maranhão até Rondônia, Acre, e lá plantando floresta natural, original, e também cacau, né, açaí, castanha, cupuaçu, né, são áreas regeneradas. Estão estimulando a produção do pirarucu. Pirarucu estão aproveitando até a pele para fazer bolsa, por exemplo, né? O cacau, o Pará já é o campeão. O açaí estão produzindo tijolo com o pó do caroço, né? O caroço é usado para produzir energia em caldeira. E dentro do caroço tem um açúcar altamente, digamos, refinado, né? Esse Regenera Brasil está em 120 pontos, inclui a Mata Atlântica. Há 50 laboratórios flutuantes que controlam o meio ambiente e também a saúde dos ribeirinhos, né? Assim como já há aquelas estações na Antártica e nas ilhas oceânicas, isso também está acontecendo na Amazônia. Tem um programa, Providence, que detecta o som dos animais da Amazônia e também o som de motosserra, né? Tem um sistema brasileiro de informação sobre biodiversidade que é o maior do mundo, porque a nossa biodiversidade é a maior do mundo. Há uma monitoração em 34 sítios ecológicos, né? Há um centro de síntese da biodiversidade para trazer mais conhecimento sobre a nossa biodiversidade. 20 instalações de ciência e tecnologia trabalhando com madeira e com o mundo aquático, com mais de 100 pesquisadores, né? Estão formando cientistas especializados em Amazônia, estão usando energia solar para secar o açaí. Enfim, há cadeias produtivas da bioeconomia, há simulador. Gente, vão fazer simulador injetando CO2, o carbono, em trechos da floresta e em outros injetando isolados. É uma espécie assim de grandes campânulas para saber como a floresta se comporta com o carbono. Os satélites, né, estão acompanhando a mata, o fogo, o desmatamento, né, através do INPE. Isso dá para separar nas cidades, nos municípios e nos estados. Lá na Ilha de Marajó, depois de uma visita do presidente, estão estimulando, porque é muita pobreza lá, a avicultura, a pesca, né, a criação vertical do búfalo, aprimorando a raça, inclusive, para dar mais leite, né? E lá no Pará, o óleo de palma, óleo de dendê já passou do óleo de dendê da Bahia. Mandioca, muita mandioca.
né? E com cacau, as pesquisas que estão fazendo para aumentar, eles querem evitar que haja o que aconteceu com a seringueira, que os ingleses levaram e depois plantaram lá na Malásia, em Singapura, e a gente afundou na borracha, né? Inclusive, há acordos confidenciais com laboratórios para a produção de remédio e de confidencialidade, para não roubarem a nossa biorriqueza, né? Cosméticos e remédios. Por exemplo, para queda de cabelo. Tá, só para levantar aí alguns aí o interesse, né? O nome disso, né? E nós vamos ganhar trilhões, ou mais de 1 trilhão com isso, né? O nome disso é civilização florestal moderna, bioeconomia. Então estão preparando tudo isso, fazendo pesquisa de desenvolvimento das cadeias da biodiversidade amazônica. Está aí. Vocês sabiam disso? Pois eu não sabia desse conjunto, porque a gente fica recebendo lendas, né? Como aquela da floresta que pega fogo ou não pega fogo. Hoje eu almocei com o filho de ele me contou, ele é acriano, me contou, meu pai derrubava a mata em início de maio, tinha que esperar fim de setembro, fim de outubro, para que tivesse seca, para tocar fogo, fazendo um acero para fazer o roçado. Tem que esperar, não adianta, senão o fogo não vai. De Brasília, Alexandre Garcia.